Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar para falar sobre o Gemini Enterprise, aqui na MapLink. Eu sou José Renato, sou responsável pelo time de vendas aqui do Brasil, tanto para Google Cloud quanto para Google Maps. Provavelmente muitos de vocês acompanharam o lançamento do Gemini Enterprise, na verdade, como o Agent Space, e muitos sabem que agora o Google unificou o nome, então há poucas semanas o Google passou a chamar o antigo Agent Space de Gemini Enterprise. Pode passar os slides, por favor, Romildo? Muito obrigado. Falando um pouco sobre nós, falando um pouco sobre a MapLink. A MapLink é uma empresa de 25 anos, né? Estamos aí trabalhando há mais de 20 anos com cloud, com geolocalização, né? Inclusive não só com o Google Maps Platform, mas também com as nossas APIs proprietárias, né? E somos bem focados em dados e segurança, né? Somos muito guiados aí pela crença que de fato a tecnologia ela só faz sentido quando a gente entrega os resultados reais. Contando para vocês aí, mostrando um pouco de nossos clientes, né? Como vocês podem ver, nós temos aí praticamente todos os segmentos, né? E aí a gente está falando também de todas as Américas, né? Enfim, desde os Estados Unidos até aqui na América Latina, né? Como clientes importantes aí, como a Bembev, né? Todo o grupo Ambev e os clientes Latam como Falabella, e dando bastante atenção para esses clientes dos segmentos de tecnologia também, né? Temos importantes clientes aqui no Brasil, né? Como Equatorial, como iFood, como Porto Seguro, enfim, como todos esses aí que vocês estão vendo na tela. Pode passar, por favor, Romildo. Aqui só trazendo um pouco para vocês, né, a quantidade de clientes que hoje nós temos aqui na MapLink. Então, hoje nós temos mais de 500 clientes. A MapLink é um Google Cloud Premier, enfim, da América Latina, né, como eu mencionei há pouco, é uma empresa de mais de 25 anos, e a gente já roteirizou praticamente 1,2 bilhões aí de quilômetros, né, por ano. Então, linkando, né, fazendo todo esse link, aqui a MapLink a gente literalmente une as nossas tecnologias próprias, né, as APIs proprietárias, né, da MapLink, com que a Cloud, né, do que o Google Cloud, né, e o Google Maps tem de melhor para a gente impulsionar o negócio de cada um. Isso é o que a gente mais faz aqui na MapLink. Então, comentando um pouco sobre nossos produtos, né? Então, somos exclusivamente um parceiro Google, né? E temos aqui essa ampla variedade de tecnologia quando a gente fala tanto de Google Cloud, né, quanto Google Maps. Então, temos aí desde o suporte, né, para as empresas e todas as soluções e serviços profissionais, né, desde uma simples consultoria ou até mesmo um suporte, né, mas especialmente um acompanhamento, né, para impulsionar o seu negócio. Além do que eu havia comentado também das APIs proprietárias da MapLink, que elas são desenvolvidas exclusivamente por nós, né, que obviamente ela é utilizada para a gente otimizar aí a roteirização dos nossos clientes. Falando um pouco do que a gente mais é especialista aqui na MapLink a gente usa a tecnologia de cloud, né, de Google Cloud, para destravar
o máximo do potencial das empresas, né? Então, como vocês podem ver nesse slide, né, significa que a MapLink, ela, além de modernizar, né, o que as empresas possuem, a gente também tem a capacidade de criar do zero uma estrutura de dados muito mais eficiente e inteligente. Temos um time técnico altamente capacitado, né, que consequentemente ajuda a gerar esses insights para os nossos clientes, né? Além de, obviamente, a gente não deixar de cuidar da segurança, da governança de dados e sempre buscando o melhor custo-benefício, né, para os nossos clientes, que nesse caso a gente consegue encaixar o FinOps, certo? E com um grande diferencial é trazer a plataforma do Google Maps, né, para dentro do negócio das empresas, né? Além da vantagem, obviamente, de ter um suporte aqui no Brasil, temos um suporte trilingue, mas temos um suporte aqui no Brasil. Obviamente, o faturamento ele é feito em reais, né, sem qualquer complicação. E aí a gente, então, garante uma entrega mais eficiente, né, com um poder que os clientes podem escalar a operação, enfim, e deixando as empresas, enfim, mais preparadas, né, para poderem se destacar e crescerem perante o mercado. Agora eu vou passar a palavra para o Romildo, para ele falar um pouco do Gemini Enterprise. Romildo, por favor, fica à vontade. Valeu, obrigado, Zé. Tudo bem? Olá, pessoal, obrigado. Obrigado por todos vocês que se juntaram aqui para a gente falar um pouquinho sobre Gemini Enterprise e um pouquinho de IA na prática, né? E de como aterrissar o IA dentro das empresas. Eu sou Romildo, trabalho aqui na MapLink e sou Pre-Sales Manager para toda a região Brasil e Latam. E hoje vou ter o prazer aqui de apresentar para vocês um pouquinho, como o Zé já falou, do antigo Agent Space, o Gemini Enterprise, e mostrar quais são os capabilities dessa ferramenta, né, e como trazer ela para dentro da sua companhia e o que você desbloqueia trazendo o Gemini Enterprise. Mas para isso, a gente vai falar um pouquinho sobre IA. Né? E, principalmente, o seguinte, dentro do hype do Generative AI, como se diz, o mundo ficou encantado. Então, quando surgiu os primeiros prompts e principalmente as respostas lá com o ChatGPT em 2023, o mundo ficou encantado com essa possibilidade, com essa potência da ferramenta. E hoje, um desafio das empresas é transformar esse entusiasmo ou esse hype realmente em criatividade, inovação, produtividade e diferenciação tecnológica. Né? Acho que muitos já ouviram hoje que se você não consegue embarcar IA nos seus processos, no seu produto, na sua empresa, você está ficando fora do hype do mercado. Mas não é só embarcar IA por IA, né? É realmente fazer sentido e aonde, em quais camadas da empresa a IA faz uma diferença e faz um sentido para você aplicar, e hoje a gente vai ver alguma delas aqui no caminho. E falando aqui de IA, a gente não pode deixar de falar do Google e do Alphabet, que é, né, a Alphabet é a holding que contempla aí o Google Cloud e todas as empresas aqui do grupo, e que já vem trabalhando com inteligência artificial, com soluções de machine learning há muito tempo. E mais do que isso, mais do que eles desenvolverem, é eles aplicarem essas soluções dentro do seu ambiente e das suas soluções. Né? Eu vou passar um videozinho aqui para que vocês sintam um pouquinho do que é o espírito de IA para dentro do Google. Every moment around the world, people and organizations are generating data that can be extraordinarily useful to solve problems. How we could increase access to things like electricity. AI can help tackle climate change. Make education more available and accessible. It's surprising to me that many people don't realize they've been using AI. Google Maps, Google Translate. It's so exciting to be at a time when this is actually possible. Businesses should be excited about artificial intelligence. The opportunities are tremendous. Monday, we thought maybe this is possible, but by Friday, with Google Cloud, it was real.
Perfeito, pessoal. Passei aqui um videozinho e não sei se vocês se atentaram a duas palavras ali que é colocado nessa mensagem do Google, é available e accessible. E hoje a gente vai discutir muito isso, disponibilidade dos dados e acessibilidade dos dados. Mas mostrando um pouquinho aqui, falando com relação a IA dentro do Google, desde 2015 o Google traz para o mercado já algumas soluções com IA embarcada ou soluções de IA disponíveis aí no mercado, mas elas geralmente atuando em um item específico e não no mercado abrangente, até que depois, em 2023, o Google começa a trabalhar com o Gemini e o seu modelo aberto aí de IA e o modelo de marca também. Então a gente vê que desde o começo, lá com o TensorFlow e para fazer gestão de clusters Kubernetes e de infraestrutura de uma maneira mais inteligente, você tem o Google já trabalhando com IA, e depois IA presente dentro de toda a infraestrutura. Mas uma das coisas que sempre permeou também o trabalho do Google com IA é ser uma IA responsável. O que significa isso? A IA como modo de transformar a sociedade, de apoiar a sociedade, de potencializar as pessoas, trabalhando sempre com uma IA de maneira ética e para fins que realmente tenham um impacto social e tenham um impacto produtivo dentro da sua organização. Conforme falando, o DNA, a IA está dentro do DNA do Google, né? Então você vê que dentro das soluções do Google, para quem já utiliza hoje o Google Search, ou o próprio Google Mail, ou a própria Suite 3 Workspace, no cenário 360, vocês já veem que já existe solução de IA presente dentro desses itens, né? E fora os grandes modelos aí do Google, como o Gemini, o View e o Nano Banana, que estão aí disponíveis para utilização, já estão extremamente produtivos e ganhando cada vez mais uma popularidade grande, tanto pela potência quanto explorada pela criatividade das pessoas. E falando um pouquinho do View 3, com relação à criatividade do brasileiro, acho que vocês têm acompanhado bastante memes aí nas redes sociais, né? Mas é justamente isso, está no DNA do Google, que é transformar a sociedade, dando capacidade, disponibilidade e acessibilidade também à IA. Mas, falando do nosso ambiente de trabalho, como que a gente aplica todos esses fundamentos e essa potência de IA? Um dos maiores problemas que a gente tem para utilizar a IA é justamente os dados. Uma IA que não tem dado, ela se transforma numa massa de músculo, mas que não tem finalidade, não tem funcionalidade. E quando a gente olha para dentro das empresas, a gente identifica que os dados eles estão muitas vezes espalhados, né, e fragmentados mais do que nunca, porque cada vez mais nós estamos utilizando SaaS, PaaS, né, e softwares aí de terceiros, e os dados estão pulverizados. Sim, existe uma estratégia de você montar data lakes, mas mais do que isso, muitas vezes não é o data lake que vai resolver aquela situação específica, ou o data lake que vai conseguir resolver uma situação de produtividade, por exemplo, para dentro da sua empresa. Então, lógico, isso não vem substituir nenhuma estrutura, nenhum fundamento de dados que você já faça dentro da sua empresa. Na verdade, ele vem trazer uma potência a mais com relação a isso para os seus usuários. Então, nós temos hoje, em todo o ecossistema de qualquer empresa, vários silos de dados, e o Gemini Enterprise consegue ser uma solução para que você trabalhe com esses silos de dados. Legal, muito importante isso, e já seria um grande ganho. Mas como que o Gemini Enterprise trabalha com esses silos de dados? Então, justamente o que o Google construiu é uma ferramenta capaz de trazer para dentro da sua empresa a potência de você buscar informação. E você buscar essa informação, você obter essa informação, já é um passo para a capacitação da sua inteligência artificial. Já é um passo para você, por exemplo, resolver problemas de interrupção na sua cadeia de suprimentos, né? É você trazer insights e informações que estão na nuvem, que estão on-premises, que estão em bases de dados não estruturadas, para que você consiga, por exemplo, ter insights para resolver problemas ou estratégias para melhorar
uma questão de margem na sua empresa, né? Ou justamente ter insights para que você tenha uma inovação mais rápida ou uma melhor abordagem dos seus produtos e serviços. E o que o Google traz para dentro do Gemini Enterprise? Ele traz a capacidade de você buscar essas informações da maneira correta, né? Hoje, como eu falei, você pode ter uma estratégia de ingestionar dados dentro do Data Lake, mas os dados ainda estão lá, ainda não foram transformados em informação. E aí, depois que você tem os dados no Data Lake, você tem que ter mais uma estratégia que é como divulgar esses dados, e muitas vezes você não consegue dar a potência necessária para suas equipes. Então, com isso, o Google trazendo essa capacidade de busca, ela te permite que você, dentro das bases e dos silos de dados que você tenha, você possa rapidamente aplicar uma busca dos dados, né? E trabalhar com o IA e com os agentes na sua empresa numa única plataforma. Então imagina a possibilidade que você tem de dar uma ferramenta para o usuário hoje, que se ele precisa de uma informação específica de um cliente, ele não precisa saber aonde ele está, aquela informação. Mas sim, se ele houver acesso, e depois a gente vai falar um pouquinho lá para frente com relação à governança de dados, mas se ele tiver acesso, ele pode interagir de uma maneira natural com o Gemini Enterprise e buscar as informações. Aqui estou dando alguns exemplos de casos aqui, por exemplo, para marketing. Você pode solicitar para o Gemini Enterprise que ele verifique quais foram as campanhas que vocês fizeram no último ano e traga um resumo dos aprendizados, e das campanhas que tenham tido maior sucesso, ele traga novas ideias ou melhorias. E com isso a gente está falando de pegar dados não estruturados, como apresentações, vídeos, áudios, né? A gente vai ver isso também lá para frente com relação a isso. Para a parte de vendas, que aí a gente está falando de dados mais estruturados, que talvez estejam num Data Lake, mas justamente você tem que prover o acesso do usuário, a possibilidade de ele capturar esses dados e conseguir trabalhar. E aqui você consegue trazer contexto para dentro das suas buscas. Ou seja, eu não quero que você encontre somente os últimos relatórios, eu quero que você cruze os dados, eu quero que você traga informações do cliente, eu quero que você compile informações e condense e traga um contexto para mim. Então, essa potência, essa produtividade que a ferramenta já permite no primeiro contato ali com o usuário, já desbloqueia muitas coisas. Porque imagina o tempo que você gasta muitas vezes para identificar em qual sistema está a informação que você precisa. Não estamos nem falando ainda de informação correta, estamos falando de informação. Eu quero saber todos os produtos que a gente vendeu para os nossos clientes. Tem empresas que você vai encontrar essa informação em 4 sistemas diferentes. Mas talvez a informação que você queira, que seja o nome e a SKU, está em um. Ou que seja o produto e a descrição, está em outro. E esteja num terceiro sistema o valor que você pagou. Então imagina quanto tempo você demora, de repente, para condensar ali uma informação. Isso tudo é perda de produtividade. Mas não é somente a questão de produtividade para aumento de fluxo de trabalho. É a produtividade para deixar com que os nossos colaboradores consigam também explorar a criatividade, resolver pequenos problemas e, principalmente, se sentirem contribuidores da organização e dos processos da organização. E como que o Gemini Enterprise ele faz isso? Então aqui a gente está vendo uma carinha aqui do Gemini Enterprise, basicamente, né? E ele reinventa a forma como que o trabalho é realizado, porque ele vai combinar toda essa potência. Ele combina o raciocínio do Gemini, porque por trás do Gemini Enterprise está rodando o Gemini, e depois a gente vai falar de atualizações de modelo, porque ele já sempre roda o modelo mais atualizado, né? Então, e tem a qualidade de busca do Google lá dentro. Ou seja, mesmo algoritmo que hoje você usa no Google Search da web para buscar as suas informações, do mesmo modo como você busca, você consegue buscar dentro do Gemini Enterprise. E melhor, você consegue dar contexto e você consegue dar interação. E com isso, o Gemini Enterprise redefine a forma como o trabalho é realizado. Por quê? Porque justamente permite que você busque as informações, independente do silo onde ela esteja, permite que você entenda e utilize a IA para raciocinar, para contextualizar, para compreender as informações que você está trazendo dentro das suas bases de dados, e permite depois você interagir com a própria IA do Google e outras IAs, e a gente vai ver também essa possibilidade,
para que você possa resolver pequenos problemas, seja uma tarefa repetitiva, seja uma tarefa complexa, ou seja uma tarefa especializada. Então, dentro de um único ecossistema, dentro de uma única aplicação, dentro de uma única plataforma, você consegue dar a potência do seu colaborador de buscar informação, de entender, compreender e explorar o mundo do Generative AI para trabalhar com essa informação e também interagir com agentes especialistas de IA. Tá? E dentro dessa parte é muito bacana, que a gente vai ver também ali mais para frente, permite e desbloqueia a criatividade para que eles possam criar seus próprios agentes, mas a gente vai ver isso logo à frente. Então, justamente esse motor de busca, ele é muito diferenciado dentro hoje da empresa. Qual empresa que hoje não tem algum tipo de repositório de dados? Seja ele um SharePoint, seja ele um Google Drive, seja ele um file server, seja ele alguma outra fonte de dados não estruturados. E, justamente, o Gemini Enterprise, ele trabalha com busca multimodal e com toda a potência do Google Search para buscar dentro desses tipos de conteúdo também informação relevante e que façam sentido para dentro daquilo que você está buscando. Então, imagina dentro de uma gravação de uma reunião que você fez, você quer que o Gemini Enterprise pegue alguma informação específica ou insights que passaram despercebidos daquela reunião e faça uma busca com relação aos produtos que você vende para ver se algo dali faz um match. Né? Ele pode, por exemplo, analisar juntamente com o RH como que foi o desempenho de um profissional numa entrevista. Né? Ou até mesmo os conhecimentos técnicos que um profissional diz que tem numa entrevista. Um funcionário de RH pode falar para ele descrever, por exemplo, como é a atividade de uma tal função ou como é executado uma tal função em posições mais técnicas, como que é executado tal tarefa, e de acordo com a descrição que o usuário dê, a IA pode chegar e confirmar e falar, olha, ele realmente descreveu como que é adequadamente. Então imagina ter essa potência ali a poucos cliques dentro de uma única plataforma. Mais do que apenas buscar, e a gente falou, um dos pontos que estava com relação até a mensagem do Google, que o dado ser acessível, a partir do momento que você permite que o usuário busque os dados, você dá acessibilidade para ele, vem a camada de você poder compreender os dados. E aí começa a entrar realmente a diferença da IA no ambiente de trabalho da sua empresa, da sua companhia. É onde você começa a usar a potência de IA para poder tirar insights, extrair outras informações, fazer cruzamentos ali de informações e, principalmente, e com a facilidade de a ferramenta ser conectadas com softwares de terceiros, você compartilhar essas informações, independente de onde ela esteja. E com ela você poder mudar também o modo como você compartilha as informações dentro da empresa. Imagina, de repente, você tem uma estratégia de marketing para fazer e precisa chamar todo mundo para fazer uma apresentação em PowerPoint, mas é difícil a agenda de todo mundo. Muitas vezes não há disponibilidade das pessoas ou até mesmo de infraestrutura para fazer isso, e você pode converter a sua campanha de marketing num podcast de 6 minutos, de 10 minutos, de 5 minutos que seja, para que isso seja divulgado para a sua companhia. Ou, por exemplo, você queira fazer pílulas de conhecimento, mas até para você produzir um material, seja de voz, seja de imagem e vídeo, vai demorar um tempo. Com o Gemini Enterprise você consegue em minutos, por exemplo, criar um vídeo sobre uma pílula de conhecimento que você queira passar para a sua equipe. Então, olha uma das outras potências que você pode, que é um dos grandes problemas corporativos hoje, que é o compartilhamento de informações, nivelamento de informações e de capacidade dentro da sua equipe. Então, tudo isso é onde entra a potência do Generative AI para resolver problemas, para aumentar a produtividade e para desbloquear a criatividade dentro da sua companhia. E justamente, depois de você ter os dados, compreender os dados, é o que fazer com ele. Eu dei aqui alguns exemplos de ações que você pode, por exemplo, a partir do momento que você tem a informação, criar um podcast, você consegue aqui também trabalhar de outras maneiras. Você consegue criar agentes próprios e personalizados que façam algumas ações repetitivas
ou que façam ações complexas, ou que façam ações especializadas. E tanto para isso, a plataforma também permite que você interaja com ecossistemas, tanto de terceiros quanto com o próprio sistema de IA do Google. Né? Então, o Google Gemini Enterprise, o que ele permite, em linhas gerais, aqui para os seus colaboradores? Ele permite que seus colaboradores tenham uma experiência de busca unificada, com qualidade, em todos os dados empresariais ali da empresa. A todas as fontes que vocês conectarem ao Gemini Enterprise. Ele permite um ambiente centralizado para que você possa descobrir, criar e gerenciar agentes em todo o ambiente ali do Google. E também conectar ambientes de terceiros. E também, a plataforma Gemini Enterprise já sempre vem com os modelos mais atualizados de Generative AI do Google. Então, você já tem acesso à capacidade do VO3, você tem acesso à capacidade do Nano Banana para criar e editar imagens, mais do que criar edição de imagens, é uma coisa sensacional com ele, e toda a capacidade do Notebook LM, que é realmente construir knowledge bases dentro da sua empresa e de maneira multimodal. Né? Então, ele permite tudo isso, e com segurança e privacidade a nível empresarial. E quando a gente está falando segurança e privacidade a nível de empresarial, é justamente ele se adequar e estar dentro das suas políticas de data loss prevention, de rotulamento de dados e de todo o seu data governance que você pode ter dentro do ecossistema ali da sua empresa. Então, com isso, a gente não gera mais um problema para a área de TI. Porque geralmente, e com o hype do IA, sempre começou assim. Uma área de negócio tem uma necessidade, identifica que alguma IA pode ser a solução, e ou ela começa a utilizar ali no modelo Shadow IT, ou ela faz uma requisição para TI. E aí TI tem uma nova entidade para entender como ela funciona, como ela correlaciona, para poder homologar e disponibilizar aquilo para as áreas. E com isso, né, você consegue resolver várias situações. Pessoal, só estou dando uma acompanhadinha aqui no chat, depois a gente vai abrir ali para responder, tá, essas perguntas, aí eu vou respondendo aqui para vocês, só daqui a pouco, tá, porque para todas ali tem resposta, e aí eu vou falando aqui para vocês, tá? E aí, seguindo com isso, né, mostrando ali com relação à busca unificada, ele faz a busca empresarial, porém com controles de acesso. Quando a gente estava falando de busca, a gente ainda não estava materializando onde, e agora aqui eu vou começar a falar de alguns exemplos. Então, você pode, por exemplo, buscar no seu ambiente Microsoft. A gente sabe que tem ambientes híbridos onde a empresa tem ambientes com vários high players aí do mercado. Então, você pode buscar dados, por exemplo, dentro do Microsoft SharePoint, dados dentro do ServiceNow e dados dentro do Jira, e com isso você fazer um grande cruzamento, aonde você vê qual foi a última apresentação do cliente que a gente fez. Verifique se a gente cobriu todos os tickets do último mês aqui do ServiceNow e pegue como que está a atualização da última squad dentro do Jira. Então você consegue já ter todas essas informações e, por exemplo, pedir para ele produzir um documento, produzir ali um descritivo, ou até mesmo produzir um slide, por exemplo, do Google Workspace, com essas informações para que você possa facilmente depois revisar essas informações e passar ali para o cliente. Então ele permite a integração, por exemplo, e a gente falando de sistemas de terceiro, com qualquer sistema de terceiro que você tenha, alguns já com conectores nativos, por exemplo, como esses que eu dei exemplo, e outros onde requer um nível de customização de conector, mas que é possível conectar ali para que você possa ter mais uma fonte de dados agregada ao seu ambiente. Tá? Ele permite que você tenha esses resultados, respostas e citações em todas as fontes que tiver. E uma outra coisa que é muito bacana, e hoje é sempre preocupante quando a gente trabalha de IA. Quando você pede para o IA uma informação, ele vai te trazer com toda a garantia e segurança alguma resposta. Mas se essa resposta está certa ou não, ou no que ele se baseou para te dar essa resposta, é sempre uma incógnita. Nos grandes modelos abertos e de alta escala, né, você sabe que é numa base de dados, que é praticamente toda a web, fontes de conhecimento genéricas e tudo mais. Mas quando trabalha dentro da sua empresa, já que você vai compartilhar, você vai trabalhar com esse dado, é imprescindível que você saiba de onde foi a origem. Se você mostra um número de vendas,
e alguém questionar aquele número, você tem que saber de onde você tirou. Se você falar, não, foi o Gemini que gerou, baseado no quê? E a ferramenta Gemini Enterprise, sempre todas as referências para as respostas, para as citações, para os insights que ele faz, ele traz exatamente da onde que ele tirou essa informação. Então imagina, por exemplo, uma situação onde você vai ter uma reunião com um cliente em que faz mais de 6 meses que você não tem uma interação comercial com ele. Então você pode pedir para o Gemini Enterprise pesquisar quando foi a última reunião que houve, qual foi o tema da última reunião, qual foi o último produto que vendeu, tudo isso dado interno da companhia, e pode pedir e condensar também dados diretamente da web, porque você consegue escolher se ele vai buscar apenas dados internos ou dados externos. Pode pegar dados da web para que traga as atualizações ou notícias do mercado do seu cliente dos últimos 6 meses, para que você possa fazer um link ou ter um speech para poder falar com o seu cliente, ou pedir justamente para que o Gemini Enterprise busque dentro da web informações sobre quais são os desafios ou as estratégias, ou qual que é o planejamento dessa empresa para o ano que você está trabalhando, ou para o próximo ano, por exemplo. E grandes empresas sempre colocam e divulgam no mercado quais são as suas estratégias futuras, né? Então, com isso, você ter mais uma fonte de informação e condensar tudo isso num clique, num ambiente, de uma maneira onde você traz essa informação e trabalha com ela de maneira utilizável dentro do seu ambiente. Dando exemplo aqui de potências que você pode trazer com o Gemini Enterprise, lógico, que conectando as bases de dados que têm essas informações. Então, imagina que você tem um repositório que tem todos os descritivos, datasheets, apresentações dos seus produtos. Você pode pegar isso e também informações da web, do seu competidor, e pedir para ele fazer um comparativo. Qual que é o comparativo da nossa solução com relação à solução desse competidor aqui? No que nós somos diferentes, no que nós somos mais competitivos ou habilidosos, ou pelo menos no nosso material diz que a gente tem de diferenciação, né? Informações internas da empresa, por exemplo, qual que é o processo para obter um novo notebook? Muitas empresas têm diversos processos, né? E aí tem uma outra situação também, que muitas vezes não é que a empresa não forneça a estrutura ou o processo adequado, mas às vezes ele não está visível para o usuário, não está de fácil acesso. Com o notebook, com o Gemini Enterprise, você consegue eliminar isso, porque uma vez você conectando aonde tem as informações sobre os processos, o colaborador pode pesquisar diretamente qual que é o processo para obter um novo notebook, ou qual o processo para eu pedir um segundo vale transporte, ou qual o processo para eu poder solicitar férias, né? Ou qualquer outra demanda interna que ele tenha. Então, é muito interessante isso que o Gemini Enterprise consegue, que é justamente trazer para o usuário a possibilidade de ele buscar qualquer informação dentro dos seus sistemas e ter a informação acurada, rápida e governada dentro da sua empresa. Falando aqui com relação ao Gemini Enterprise, como eu já disse, e é objetivo do Google, e o Google tem uma visão muito pragmática com relação ao IA, que eu já falei para vocês, um dos pontos dele é que a IA seja acessível e disponível para todas as pessoas, nós não vamos interagir com apenas uma IA. O Google não espera, por exemplo, que você interaja somente com o Gemini Enterprise em todo o lifecycle da sua companhia. Ele sabe que você vai ter softwares de terceiros e outros parceiros que vão ter seus agentes de IA e vão ter as suas camadas de inteligência, mas ele permite que você governe todas essas inteligências num único ambiente. Então, o Gemini Enterprise, ele passa a ser o destino dos agentes que a sua empresa vai se relacionar. O Agent AI, que é um termo que vem ganhando espaço ultimamente, ele já é uma realidade. Basicamente, todas as grandes plataformas já começam a trabalhar com agentes e, com certeza, várias empresas já criaram seus agentes específicos, né, dentro da companhia. E com o Gemini Enterprise, você consegue colocar todos eles em algum lugar e você consegue governar, compartilhar, liberar acesso de maneira segura e rápida, né? Com o Gemini Enterprise, ele permite que o seu colaborador crie agentes no-code para executar, como foi falado, algumas tarefas repetitivas, ou como algumas atividades,
ou agentes especializados. Você pode criar um agente especializado no Code, em ele buscar informações de vendas, condensar e criar um relatório, aonde você vai dar o contexto específico do que você quer que ele faça e analisa. Então você cria um agente específico, que seria um agente analista de vendas, e ele vai executar aquilo com maestria. E você disponibilizar isso para a equipe. Você pode ter outro, por exemplo, um agente de recrutamento, um agente de análise de contratos, um agente de mapeamento de riscos de atividades. Então existem várias coisas que você pode fazer e todos eles no code. Só que se você tiver que interagir com outros modelos ou dar algumas capabilities maiores para o seu agente, permite também que você integre agentes high codes criados pelos seus desenvolvedores dentro do ambiente do Vertex AI. Então a gente está falando que ali ele habilita, por exemplo, a possibilidade de você trabalhar com todo Agent Development Kit do Google Cloud Plus, do Google Cloud Platform, onde você consegue dar a capacidade para a sua empresa de desenvolver um agente de alta complexidade e disponibilizar para quem tem acesso e governando isso. E permite que você integre ali com os agentes de terceiros dentro do Google Cloud Marketplace, que justamente tem os agentes de parceiros do Google e de fornecedores, onde você também consegue, a partir do momento de habilitá-los no Marketplace, disponibilizar para que os usuários utilizem isso com o Gemini Enterprise. E por que que isso é um grande diferencial, né? A galeria de agents do Gemini Enterprise. Porque além de ele facilitar, ele permite que você faça administração e controle desses agentes. Então, você consegue facilmente colocar os agentes que os seus próprios colaboradores criaram, os agentes que a sua área de desenvolvimento criou, e agentes de terceiros num único ambiente. E com isso, você consegue manter a sua governança sempre em dia. Então, você consegue trabalhar com a sua governança de dados sendo aplicado ao Gemini Enterprise, consegue trabalhar com as suas regras de DLP, por exemplo, governado pelo Gemini Enterprise e pela ferramenta de DLP que você utiliza na sua empresa hoje, e com relação às políticas. E dentro já da base ética e responsável que o Google trabalha, ele já vem com alguns guardrails, por exemplo, como que está aqui no exemplo, que é, independente do agente que o seu usuário vai interagir através do Gemini Enterprise, ele já vai ter alguns guardrails que é para evitar, por exemplo, problemas de linguagem, solicitações de dados específicos ou coisas que você não queira que ele trafegue por nenhum agente de IA, você consegue bloquear diretamente ali na ferramenta do Gemini Enterprise. Então, isso traz uma tranquilidade para a equipe de TI, que é, olha, estou ainda em processo de homologação dessa ferramenta, mas quando eu homologar essa ferramenta, esse novo agente aqui, tem uma série de situações onde eu não vou precisar me preocupar, porque eu fiz minha configuração dentro da minha camada de governança de dados, e com os guardrails que já tem dentro do Gemini Enterprise, eu já estou seguro que o meu usuário vai poder interagir de uma maneira segura e governada com esse agente do terceiro. E aí eu somente vou homologar, por exemplo, o próprio terceiro, né, o próprio fornecedor desse agente. Então, o Google Cloud sendo essa potência, né, o Gemini Enterprise sendo essa potência numa única plataforma. Então, como a gente falou, ele traz essa camada de busca, obter as informações, trabalha a camada de IA para interagir com essas informações e a camada de receber os agentes e possibilitar criar os agentes no-codes. Vou dar um exemplo aqui de uma tarefa repetitiva que ele pode fazer para vocês e você utiliza triggers para poder fazer isso. Vamos supor que você, todo dia de manhã, precise pegar um arquivo que está no seu SharePoint, identificar quais são os clientes que estão lá na coluna X que tem um e-mail, os clientes que estiverem na outra coluna marcando que tem que ser enviado o relatório ou enviado tal informação, você pegar quais são os e-mails, pegar a informação que você tem que mandar e disparar um e-mail às 9 horas da manhã para esse seu usuário. Isso é uma tarefa que você consegue fazer de maneira no-code dentro do Gemini Enterprise. Então você começa a dar autonomia, por exemplo, para isso. Vamos supor que você tenha que fazer um relatório elaborado de vendas ou de produção ou do seu estoque, que seja. Então você pode ter um agente que vai somente trabalhar com estoque e tentar identificar possíveis rupturas de estoque.
Então, você conectando a base de dados corretamente ali ao Gemini Enterprise, dando esse contexto, você pode criar um agente que muitas vezes vai ser no code, dependendo do nível, pode ser que necessite de desenvolvimento, mas em muitos casos o no-code já vai resolver, por exemplo, ele analisar e dependendo da informação que tenha na sua base de estoque, que aí ele pode cruzar. Quando você tem de estoque, com a informação de vendas futuras, ou de possíveis vendas, ou de forecast, e já sinalizar e falar, cara, se você converter 100% do seu forecast essa semana, você vai ter uma ruptura de entrega de produtos. Isso é uma atividade que você consegue fazer no code, conectando essas duas fontes de dados e pedindo para ele fazer isso. E mais, se tem informação de quanto que é a sua taxa de conversão, ele já vai poder dizer que não, está tranquilo, porque a sua taxa de conversão é de 15%, então com o seu forecast e a taxa de conversão média de vocês, e se você não souber, você pode pedir para ele gerar com base no dado histórico ou a conversão da última semana, ele já vai conseguir falar, cara, está tranquilo, não vai estourar ou não, com a sua conversão você vai estourar, e se por acaso você tiver uma conversão maior ainda, vai acontecer um problema maior ainda, cara, tem um ponto de atenção aqui para a empresa tomar uma decisão. Então, isso são capabilities dentro do Gemini Enterprise. E como a gente estava falando aqui, você dá autonomia para o usuário criar isso. Aqui a gente tem uma visão aqui do Agent Designer, que ele vem disponível para todos os usuários do Gemini Enterprise, onde ele permite que você crie seu agente ali especificamente. Então ele permite que você dê o contexto, que você crie realmente o que você quer que o agente faça, conecte as fontes de dados específicas para que o agente faça aquele trabalho, por isso que ele é um agente que pode ser especializado, e com isso você definir qual que é o trigger, se é por horário, se é por agenda, se é por comando, se é, por exemplo, mandar um e-mail para você mesmo, e aí você vai definir qual vai ser o trigger que você vai trabalhar ali. Com isso, você poder produzir uma automação e, dentro dessa automação, colocar a camada de IA, que é realmente o grande diferencial. E como eu falei, ele permite que você crie os agentes high codes, utilizando toda a camada do Google Cloud Plus e dos Agent Frameworks dentro do ambiente do Google. Então imagina que, por exemplo, você precisa chamar agentes terceiros, tá? Você consegue e coloca lá dentro. Se você precisa utilizar modelos específicos do Google, vou te dar um exemplo. Quero trabalhar com OCR, mas é um modelo, é uma imagem muito específica, ou, por exemplo, é o famoso PDF com imagens, né? De vez de ter sido feito um escaneamento como texto, por exemplo, foi escaneado como imagem, e aquela imagem meio borrada, então talvez você só pedir para o Gemini Enterprise rodar, ele talvez não tenha uma efetividade, porque ele é um modelo mais genérico. Mas você pode chamar o Document AI ou o Cloud Vision do próprio Gemini, do próprio Google Cloud Platform, para justamente trabalhar melhor naquela imagem e trazer um insight mais produtivo ou uma informação específica. Então, de repente, você tem uma situação dessa, você consegue atrelar ali justamente uma camada muito robusta de suporte a esse ambiente. E, lógico, pode chamar modelos de terceiro, como já foi falado, né? E, falando de modelos de terceiros, os parceiros hoje publicam esses agentes, né, dentro do marketplace do Google Cloud. E com isso, em poucos cliques você consegue ir lá, fazer a contratação de um agente e fazer a publicação dentro do Gemini Enterprise. E com isso, você não vai precisar, por exemplo, se preocupar com a autenticação, porque o Gemini Enterprise já vai usar a autenticação que você utiliza hoje na empresa. Seja hoje você está utilizando o Entra ID ou está utilizando alguma outra forma de gerenciamento de identidade, o Gemini Enterprise é compatível com todas essas ferramentas e já tem conectores integrados, aonde, a partir do momento que você se autentica, né, na sua ferramenta e permite o acesso do Gemini Enterprise, ele já vai herdar todas as políticas de segurança, acesso e permissões que o seu usuário tenha. Então, se no novo agente, no novo aplicativo que o usuário vai acessar, ele não pode acessar determinado nível de dados, e isso já está restrito dentro das ferramentas de gestão de identidade e de permissionamento, você não precisa fazer nada no Gemini Enterprise. Você vai só deixar o cara autenticar e utilizar o agente ali dentro do Gemini Enterprise. Então,
uma vez ele logado no Gemini Enterprise, ele vai ter herdado todas as políticas de acesso, gerenciamento e permissionamento que ele possui, né? Então, cara, isso se torna muito fácil e mais tranquila a gestão, porque a gente sabe que desde que surgiu o GNNI, principalmente esses enormes números de modelos e possibilidades, isso se tornou um problema para a equipe de TI e segurança, que é justamente garantir que quem está acessando, que o dado que está indo para dentro de uma plataforma de IA é um dado que poderia ir, que a pessoa que está tendo tal autonomia deveria ter. Então, muitas empresas que estavam com a casa organizada de dados, a partir do momento que começou-se a interagir com os agentes de AI e ter todas essas plataformas, começaram a ter um problema, que é conseguir controlar isso. E qual a melhor maneira de controlar isso do que numa única plataforma que já é integrada com o sistema de gerenciamento de identidade e de permissionamento? E com isso, o Gemini Enterprise também ajuda a minimizar ou mitigar muitos desses problemas de gestão de identidade, né? Então, justamente o que o Gemini Enterprise busca trazer para todas as equipes das empresas é potencializar suas funções. É para que vendas consiga se manter informado com relação aos seus clientes e possa ser mais criativo dentro das abordagens que faça. Permite que as empresas as equipes de software de desenvolvimento tenham acesso de uma forma rápida a verificar código, melhores formas de escrever o código, ou muitas vezes, e a gente vai ver num dos use cases que a gente tem lá, justamente encontrar uma melhor taxonomia ou análise de taxonomia no código e nas chamadas de APIs que foram feitas. Isso foi um trabalho que a gente fez com outra empresa, que a gente vai falar um pouquinho ali para frente, e com isso reduzir o tempo e o pior, né? Garantir a qualidade do código gerado, da informação e do knowledge base que eles tinham. Na parte de marketing, ele ajuda você a gerar conteúdo de marketing e, principalmente, analisar o desempenho. Quando a gente fala de conteúdo de marketing, não é aquele conteúdo que você vai mandar para uma empresa especializada para fazer uma arte mais específica, mas se você precisa fazer um window marketing rápido, se você precisa criar uma arte muito rápida e boa, e uma arte editável para você colocar numa apresentação, com o Nano Banana, o modelo que está por trás do Gemini Enterprise, você consegue rapidamente criar uma imagem e editar aquela imagem sem ter as famosas distorções. Uma das grandes diferenciais do modelo Nano Banana é que a partir do momento que você construiu uma imagem e você pedir para editar qualquer elemento daquela imagem, ele não distorce o restante. O que é um problema dos modelos geradores de imagem, que sempre que você gerava uma imagem e pedia para ele, jogue mais iluminação, a pessoa que estava na imagem já mudava. Mude a cor da camisa. Mudava a cor da camisa e já mudava também a fisionomia da pessoa e muitas vezes até mesmo o fundo da imagem. E com o modelo Nano Banana, você consegue resolver isso. Futuramente teremos outras sessões onde a gente vai mostrar na prática essas ferramentas fazendo essas atividades aqui para vocês, né? Mas justamente mostrando essa potência em que ele traz, né? E, por exemplo, com relação a RH, ele te ajuda a encontrar os melhores profissionais e fazer um match ali com relação ao perfil da pessoa ou aos conhecimentos da pessoa com relação à vaga que você está buscando. E com isso, no mundo hoje, onde em um clique a pessoa consegue se candidatar a uma vaga, imagina para o RH ele conseguir filtrar os melhores candidatos, porque ele não vai olhar 800 currículos para ver qual que é o melhor, e muitas vezes 800 currículos que são muito próximos. Ele vai delegar isso para alguém, e ali você pode ter um refinamento, e como falei, tem um assistente de IA que analisa a gravação daquela entrevista, ou analisa depois como que foi aquela entrevista, para tanto melhorar o seu processo de recrutamento, quanto também avaliar as nuances do candidato que você não conseguiu acompanhar, né? E tudo isso sobre a mesma infraestrutura do Google, que é confiado para bilhões de pessoas. E que te garante o quê? A privacidade dos seus dados, toda a plataforma do Google com relação às certificações de segurança e conformidade regulatória, aos controles e acessos baseados a funções, o famoso RBAC, né? Garantir a residência e a soberania dos dados, ou seja, os seus dados são seus, governança e, principalmente, a parte de IA responsável ao qual o Google zela tanto. E com isso, quais são os compromissos de privacidade do Google e do Gemini Enterprise? Os clientes são donos dos seus dados, porque pode ter surgido aqui para vocês o seguinte questionamento.
Ah, legal, eu estou conectando fonte de dados ali dentro do Gemini Enterprise e o Google também vai ter informações desse dado? Não. Os dados dos clientes são dos próprios clientes. Ou seja, o Google não tem acesso aos seus dados, né? Da forma como ele é construído e utilizando as suas próprias ferramentas de gestão de identidade e de permissionamento, protege os seus dados com relação aos acessos das pessoas internas. Ou seja, se alguém acessou um dado pelo Gemini Enterprise, é porque havia um permissionamento para que a pessoa acessasse aquele dado, aquele sistema, aquele item. Aonde? Numa única ferramenta, que é a ferramenta que você faz hoje a sua gestão de identidade e permissionamento. O Google nunca vende dados de clientes a terceiros, então tudo que trafegar ali dentro, o Google não utiliza para revender, por exemplo, alguma coisa ali, ou explorar esses dados. Os seus dados não são utilizados para treinar um modelo. Então, se você criar agentes específicos, ou usar seus, né, e colocando seus dados dentro do Gemini Enterprise, você não está treinando o modelo do Google. Tá? Você vai estar treinando o modelo para utilizar dentro da sua empresa, mas não está treinando o modelo do Google para ser explorado por outras companhias. O Google não usa os seus dados para publicidade. Então, dentro do Gemini Enterprise, nem dentro do Google Workspace, na camada Enterprise, na camada para empresas, você não tem nenhuma publicidade e não usa nenhuma informação ou os seus dados ali para gerar publicidade. E, como já disse ali com relação aos treinamentos de modelo, também não é utilizado para treinar modelos de outros clientes. Então, o que você faz dentro do seu Gemini Enterprise, roda apenas dentro do seu Gemini Enterprise, para a sua empresa, para os seus colaboradores, como uma ferramenta proprietária sua. Né? E fazendo um resumo aqui antes da gente ir ali para os casos, ele traz a busca com a qualidade do Google, a multimodalidade nativa, ou seja, trabalhar com qualquer tipo de mídia que você tenha dentro dos seus repositórios, o único ponto de acesso para os agentes próprios e terceiros, conectores pré-configurados com as principais ferramentas do mercado, e segurança em conformidade em nível empresarial, justamente por conta de toda a segurança que o Google já dá e das integrações com as suas ferramentas de segurança atuais. E agora eu vou chamar o Zé aqui de novo para a gente falar um pouquinho com relação a casos práticos. Aqui, alguns casos são protegidos por NDA, né? Então a gente não pode divulgar quem são as empresas, mas foram casos que foram trabalhados aqui na MapLink e que a gente vai ter o maior prazer de marcar uma sessão com vocês aqui para que a gente possa discutir alguma dessas aplicabilidades que a gente teve, né? E discutir como trazer isso para dentro da sua empresa também, utilizando o Gemini Enterprise ou as camadas de inteligência artificial do próprio Google. Zé, com você. Muito obrigado, Romildo. Muito obrigado pela apresentação. Tivemos algumas perguntas aí no chat. Esperamos que eu tenha respondido todas. Depois, Romildo, enquanto isso, se você quiser dar uma olhada lá para nós. Nós temos casos aqui finalizados, né, de projetos e MVPs e POCs, tanto para varejo como financeiro, saúde e seguros também. A gente vai passar aí no próximo slide. Né? Esse varejo ele é bem interessante, né, porque a utilização, né, de um assistente virtual que utiliza o AI, né, para atendimento hoje para cliente e vendas, ele está se tornando cada vez mais comum, né, e a gente fez essa aplicabilidade que consequentemente gerou aí um benefício de uma redução de custo, consequentemente operacional, né, e consequentemente um aumento exponencial aí do engajamento com a marca do cliente, né. Ainda não podemos revelar esse cliente de varejo, porque estamos aguardando as devidas autorizações, né. E aí falando um pouco, usando um pouco da saúde, exemplo da saúde, pulando aí um pouco o financeiro, né, a gente fez esse uso da AI para analisar, então, os exames de imagem, consequentemente auxiliando os médicos na detecção de doenças, e foi criado um agent, né, específico para isso, como bem o Romildo comentou, né, e explicou para nós tecnicamente. Consequentemente, o benefício ele é óbvio, né, aumento então na precisão aí de todo e qualquer diagnóstico, né, e o que é mais importante, que é a detecção precoce
e consequentemente, acaba impactando diretamente na vida aí dos pacientes. Pode passar um slide, por favor, Romildo. Como eu comentei que a gente também tinha casos de seguros, né? A gente tem um caso de aéreo, vou comentar um pouco desse caso de aéreo, que é de fato a utilização, a integração, né, do Confluence e do SharePoint. E, obviamente, então, que essa integração que a gente fez aqui a POC e comprovou, né, com os use cases, né, do cliente, sendo o Confluence e o SharePoint, a gente conseguiu aí a criação de um agente inteligente que responde absolutamente todas as dúvidas, né, sem exceção, sobre qualquer tipo de processo ou fluxo, né, que essa companhia aérea tem. Né, consequentemente, acaba utilizando essas informações aí de base de conhecimento existentes. Né. Essas são um pouco das POCs e dos projetos que fizemos aqui internamente, passando por cada um dos segmentos. Gostaria de acrescentar algum ponto, Romildo? Responder aqui a uma pergunta, não sei se foi respondida ou não, deixa eu só ver aqui, uma pergunta muito interessante, deixa eu ver de quem que foi aqui, foi da Isabelle Zanichelli. Ah, sim. Em quanto tempo uma empresa normalmente começa a ver valor em implementar o Gemini Enterprise? Esse é um ponto interessantíssimo, né? E foi uma preocupação do Google. Ele é justamente, como a gente sabe, que para trabalhar com soluções de IA requer ali um tempo de maturação, ou seja, você aprender como a IA funciona, as capacidades dela. O Gemini Enterprise, por já ser essa plataforma que já integra, por exemplo, sistemas básicos como, né, e-mail, SharePoint, Google Drive, essas possibilidades, e ele já está ali pronto, e foi uma preocupação do Google, ele já trazer o maior valor no curto prazo de tempo. Então, por exemplo, por mais que você não vá utilizar logo no primeiro dia, segundo dia, a criação de um agente, para você criar um agente especializado, que vai realmente executar uma tarefa repetitiva, ou uma tarefa complexa, ou uma tarefa especializada para você, você já consegue ver valor nele, justamente nas capacidades que ele dá. Então, imagina no dia zero, uma pessoa da sua equipe que não consegue obter as informações, porque tem vários sistemas, algumas vezes é restrito por saber qual sistema, ou acesso ao sistema, ou justamente porque não sabe aonde procurar, a partir do dia zero, ele pode ter acesso ao dado que ele sempre buscava, né? Ou um outro valor, o que antes ele tinha que condensar de informação, de busca, só de obtenção de dados, em 3 sistemas diferentes, ele faz isso com apenas um questionamento. Então a preocupação do Google era justamente trazer o menor valor, né, trazer o maior valor no menor curto espaço de tempo. O que quando você, por exemplo, implementa um chat GPT na sua empresa, você não produz valor diretamente, porque você ainda vai ter que treinar o modelo, vai ter que carregar uma base de dados para talvez depois você ainda conseguir trazer alguma informação útil ali, ou você vai trabalhar ele como um agente, como um assistente especialista. E o Gemini Enterprise, ele não é isso, ele justamente busca trazer valor desde o primeiro momento, e por isso que ele traz logo na primeira camada, né, no first touch com o usuário, como dizem, justamente dar para ele a acessibilidade aos dados. Então, a partir do primeiro dia, liberou para o usuário, você consegue fazer com que ele já busque as informações. E buscou as informações, já vai ter a camada de IA para que ele possa contextualizar e trabalhar com essas informações. E em pouco tempo, e ali com o desenvolvimento da sua equipe, ele começa a construir os próprios agentes e você começar a trabalhar em escala, o que é muito, muito bacana. Tá? Então foi uma pergunta ali que eu vi da Isabelle, que é muito legal, porque isso está relacionado diretamente ao ROI, né? Mas não a um ROI específico, porque ali no primeiro dia você não vai conseguir calcular exatamente quanto que melhorou de produtividade para dizer que a solução já se paga, mas vai trazer um ROI que é intangível, que é a capacidade para a equipe. E a capacidade vai se transformar em aplicabilidade, e a aplicabilidade vai trazer o ROI financeiro, que é a melhoria de um processo, a eficiência de um processo, né? Ou justamente o sucesso de um processo que hoje é manual e pode ser automatizado, pode ser melhorado, pode ser modernizado dentro do ambiente do Gemini Enterprise.
Teve mais alguma pergunta? Eu acho que A alguém... pergunta do Fábio, Romildo, isso. Tem um ERP voltado para o setor de logística, como essa tecnologia pode agregar valor? Eu vou responder se você quiser. Pode responder que você é mestre nessa parte aí. Fábio. Acrescentar, fica à vontade. Eu acho que, assim, primeiro nesse caso, o Fábio, o que você poderia fazer é automatizar, enfim, a comunicação, né? Por exemplo, a gente fala, então, que o Gemini ele pode gerar e-mails, né, de status, por exemplo, de entrega para clientes, ele pode resumir as ocorrências diárias, né, obviamente, para que você tenha mais gestão, né, e obviamente, então, tudo a partir dos dados do seu RP. Uma segunda coisa que você poderia fazer também, né, que o Gemini poderia fazer, né, obviamente, o que você utilizaria eu diria, uma otimização de processo, porque ele poderia fazer uma análise de documento, como, por exemplo, das notas fiscais, né, ou até mesmo comprovante de entrega, né, para poder extrair os dados e, consequentemente, ele alimentar o sistema. Ou seja, com isso você acaba reduzindo erros manuais. Pensei em um terceiro caso aqui, Romildo, depois você pode complementar, que ele poderia prever cenários também. Aí me corrija se eu estiver errado, Romildo, porque ele consegue ajudar a identificar possíveis, né, gargalos na sua operação, e, consequentemente, ele faz, então, a otimização aí de rotas com base em dados históricos, né? Ou seja, ele torna seu RP, consequentemente, mais proativo e menos reativo. Falando dessa situação, Zé, era justamente o que eu ia falar, de um outro ponto, por exemplo. Pode ser, Fábio, que você já trabalhe com Data Lake, ingestione esses dados dentro do Analytics e tenha já um mapeamento dessa curva, gargalos, tendências, né? Mas uma coisa que os modelos de IA são muito bons em fazer é identificar padrões, né, de acontecimentos ali, padrões repetitivos. Então, facilmente, se você não tem hoje isso disponibilizado no Analytics e você não trabalha com isso, é justamente como o Zé falou, pegar ali os dados históricos e pedir para ele identificar, por exemplo, algum padrão de entrega, por exemplo, que sempre tem algum problema, né? Ou padrões específicos que muitas vezes é um modelo, um tipo de produto para uma região, cruzamentos que muitas vezes a gente não consegue fazer, ele identificar e já sinalizar, olha, esse modelo de entrega costuma ter esse tipo de problema. Então, tome esta ação aqui, que, por exemplo, foi uma ação que você fez para corrigir isso em tal situação. Então, você consegue, por exemplo, integrar o Gemini Enterprise e botar ali um modelo no-code para poder fazer isso, né? E, em algumas situações, dependendo, você pode trabalhar com modelos high-code, aí depois você começa a ir para um caminho muito melhor, que dentro do Google Maps, né, e dentro das soluções de Google Maps, e que a MapLink também pode te ajudar, é como fazer uma roteirização melhor. Então você pode olhar a sua base histórica e simular dentro das soluções do Google Maps como que foram as suas entregas e como elas poderiam ter sido feitas, isso tanto do ponto de vista da capacidade logística, quanto de tempo de entrega e sucesso de entrega também. Então são possibilidades que você vai tendo, e aí você vai integrando múltiplas capabilities que o Google tem, como o Google Maps e o Google GM Pro, que é o Google Maps Route Optimization, que pode te dar essa possibilidade aí também, tá? Cara, vai ser um prazer se a gente puder bater um papo com você para poder apresentar o que o Google e a MapLink conseguiria te ajudar aí com os dados do seu ERP. E já fica um convite aqui para todos vocês. Eu vou colocar o meu e-mail aqui no chat e estou à disposição. O Zé também depois vai estar à disposição de vocês aqui, para que a gente possa bater um papo com vocês, para a gente descobrir possibilidades, use cases e potenciais projetos dentro do ambiente de vocês. E, que nem eu falei, muitos projetos que é onde o que você vai precisar é apenas de um licenciamento de Gemini Enterprise para poder resolver algum problema. E isso a gente está falando aqui a nível de colaboradores, tá? E a gente vai ter sessões futuras, fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, sigam a MapLink, sigam no LinkedIn também. A gente vai ter novas agendas, onde a gente vai mostrar na prática, por exemplo, a criação de um agente, a integração com uma base de dados e aqueles conectores, né? Eu falei mais de 100 conectores e não mostrei nenhum.
Mas fica para a próxima, fica esse gostinho de quero mais, fica para a próxima justamente a gente mostrar quais são os conectores nativos e a facilidade, por exemplo, de você conectar um ambiente Microsoft, de você conectar o próprio ambiente que já vai estar praticamente integrado do Google, né, e repositórios de dados não estruturados ali e começar a brincar. Então, logo mais a gente vai ter agendas para mostrar para vocês ali na prática exatamente como que o Gemini Enterprise trabalha aí para vocês e pode trabalhar trazendo aí maior potência, criatividade e capacidade aí para as empresas aí e para os seus colaboradores. Pessoal, muito obrigado pela presença de todos, e em nome da MapLink, em nome de toda a equipe aqui, né, da MapLink, a gente agradece imensamente a participação de todos vocês aqui no nosso webinar sobre o Gemini Enterprise. Espero que vocês tenham visto como a inteligência, né, e a eficiência podem transformar o seu negócio, tá? Então, como o Romildo disse, siga-nos nas redes sociais, MapLink_BR no Instagram e no LinkedIn MapLink. Muito obrigado a todos e uma excelente final de tarde. Valeu, pessoal. Obrigado.